Olá, aqui é o Eric novamente e no vídeo de hoje eu quero te ensinar 3 dicas, 3 ideias, 3 sacadas para você criar frases em inglês. Eu quero te ajudar a ganhar confiança, a eliminar esse medo de se comunicar, tirar aquela coisa de eu entendo bem, mas eu não consigo responder. Tanto para você que está iniciando agora, que está tendo os primeiros contatos com o inglês, então uma coisa mais simples para você saber por onde começar, quanto para você que fala, não, eu já até sei as frasezinhas simples, mas quando eu vou manter uma conversa, quando eu vou fazer alguma coisa, eu travo, eu fico com medo. Eu quero te ajudar a perder esse medo, a se soltar. Eu quero te mostrar nesse vídeo coisas que eu fiz comigo mesmo quando eu estava aprendendo e coisa que eu passei para os milhares de alunos que eu pessoalmente ensinei a falar inglês. Então é isso aí. Espero que você goste e que você aproveite ao máximo. Vamos lá. Então, vamos lá. Nessa primeira dica, eu quero pedir para você para eu usar aqui uma licença poética, ao invés de como está no dicionário em português, sovaco, eu vou falar aqui do sovaco e você já vai entender o porquê. Sovaco, porque a gente vai falar de sujeito, verbo e complemento. Não vamos aprofundar nisso, eu quero usar só aquilo que é do nosso dia a dia, aquilo que a gente já conhece das frases, e essa é uma forma simples de a gente montar uma frase em inglês, saber que a nossa frase está completa, que não vai ficar faltando sentido. Então eu vou dar exemplos práticos para vocês aí do sovaco. Vamos lá. I speak English. Eu falo inglês. Então, eu, sujeito. Speak é o verbo e o que vem depois é o complemento. English. I speak English. Essa é uma frase que está completa. Um outro exemplo simples. We speak English. O que a gente está mudando aqui? Mudamos só sujeito. A mesma frase, só mudamos a pessoa. Ao invés de eu falo inglês, agora nós falamos inglês. We speak English. You work every day. Você trabalha todo dia. You work every day. Mesma coisa, sujeito, verbo e complemento. I work every day. Então, uma outra frase aqui variando da anterior, só mudamos o início. They love Japanese food. Eles amam comida japonesa. They love Japanese food. E aí mudando agora o final. They love Brazilian food. Eles amam comida brasileira. Então, com um pouco de vocabulário, a gente consegue criar várias frases, várias variações. Por que eu falei do sovaco para vocês? Porque o sovaco faz a gente rir, faz a gente lembrar que a frase precisa ter essas 3 coisinhas. Ela precisa ter o início, o meio e o fim. Alguém que está fazendo a ação, que ação que é essa? E o que a pessoa está fazendo. Então, they love Brazilian food. Eles amam comida brasileira. Temos aqui, she is beautiful. Um outro exemplo de sujeito, verbo e complemento. You are smart. Você é esperto. I'm always here. Eu estou sempre aqui. No português a gente pode colocar, estou sempre aqui. O sujeito ele está oculto. No inglês isso não acontece. O eu está aqui, a palavrinha I, indicando eu estou sempre aqui. Por isso que eu dei esse exemplo para vocês de sujeito, verbo e complemento. A única exceção disso é quando você está dando uma ordem. Por exemplo, stand up, levante, shut up, fique quieto. Aí a gente vai estar usando sem a necessidade do sujeito porque é uma ordem. Uma frase um pouquinho maior agora. I love you because you are special. Eu te amo porque você é especial. Se a gente prestar atenção aqui, é como se nós tivéssemos 2 frases. Ó. I love you, sujeito, verbo e complemento, uma ligação. Because you are special. Sujeito, verbo e complemento novamente. Então, bem simplesinho para a gente conseguir entendendo e criando pequenas frases no nosso dia a dia. E aí isso vai construindo a nossa confiança para a gente ir usando frases maiores e conteúdos maiores ainda. Deixa eu dar um exemplo para vocês também que acontece com ele e ela, he, she ou it, que é para coisas, animais ou objetos. Isso vai ficando cada vez mais automático. Então eu quero explicar,
mas você vai vendo e depois você não precisa pensar nisso, porque isso vai saindo e vai soando automático. He drives very well. Ele dirige muito bem. Então aqui tem um Szinho no final do verbo. She is beautiful. Como que eu faço pergunta agora? Então, para esse verbo aqui, o is, o am e o are, eles são verbos fortes. Então, a gente só muda ele de lugar. She is beautiful. Como eu faço isso numa pergunta? Is she beautiful? Só inverti a ordem. Ela é bonita. Ela é bonita? She is beautiful. Is she beautiful? I'm always here. Esse é o outro verbo que eu dei de exemplo para vocês, o am. Estou sempre aqui. Como que eu transformo isso numa pergunta? Am I always here? Então só pego o verbo e começo lá no comecinho da frase. Am I always here? Estou sempre aqui. You are smart. Are, o outro verbo que eu dei exemplo para vocês de um verbo forte. Are you smart? Você é esperto? Então, só colocando ele lá no começo da frase, a gente já consegue compreender e entender que é uma pergunta. Mas o mais importante é a nossa entonação. You are smart. Are you smart? They love Brazilian food. Eles amam comida brasileira. Já vimos essa frase antes. Como eu transformo ela em pergunta? Como esse não é um daqueles três, am, is ou are, a gente coloca uma vitaminazinha, uma ajudinha lá no começo da frase. Do they love Brazilian food? Eles amam comida brasileira. Por que eu estou falando que o mais importante é a entonação? Se você for assistir filmes, seriados, é muito comum eles transformarem essa frase em interrogativa usando só o ponto de interrogação, como no português. E como você vai saber que é pergunta? Pela entonação. Quando a gente está escrevendo, aí é mais importante usar a vitaminazinha aqui para ajudar o verbo. Vamos lá para um outro exemplo. You drive very well. Transformando em pergunta, né? Você dirige muito bem. Coloco lá a vitamina no começo da frase. Do you drive very well? Então é só eu acrescentar isso e está feita a pergunta. Mais um exemplo. He drives very well. Como eu falei, para o he e para o she, a gente tem esse S no final do verbo. E aí como que fica a vitamina? Igualzinho o verbo aqui, ó. Coloco o S no final. Does he drive very well? He drives very well. Ele dirige muito bem. Perguntando, does he drive very well? E aí eu quero ir para a dica mais legal para você que eu já consigo criar algumas frases, mas eu ainda fico um pouco inseguro, o meu maior medo é errar, é passar vergonha, então eu quero te ajudar agora a solucionar isso, a resolver essa questão do medo, a transformar esse medo em confiança. Eu fiz isso quando eu estava aprendendo inglês e eu passo essa dica para os meus alunos. Fale sozinho. Eric, mas como assim falar sozinho? É isso mesmo. Vai imaginando coisas do seu dia a dia que você ia falar. Quando você pensa ali perto da hora do almoço, do meio da tarde, você fala, tô com fome. Você pode falar isso para você mesmo em inglês. I'm hungry. Tô na rua e tô vendo uma situação acontecendo. O que eu faço? Vou lá e tento descrever essa situação em inglês. E isso vai te gerando confiança. Por quê? Vão ter palavras que você não vai lembrar e você vai precisar improvisar. Você vai ter que usar uma frase, 2 frases a mais, só por causa de uma palavra que você não lembrou. Mas como você está falando contigo mesmo, sem problema. E aí o que você pode fazer depois? Ir lá e pesquisar essa palavra que você não lembrou. E isso vai construindo o seu processo de memorização, vai te ajudando a guardar esse vocabulário, vai te ajudando a colocar o inglês no seu dia a dia. Não vai fazer isso 24 horas por dia, eu vou pensar em inglês, porque isso é cansativo no início. Mas se você vai colocando um pouco aqui, um pouco ali, algumas vezes por dia, quando você vai ver, você está conversando um monte de coisa em inglês contigo mesmo. E aí você vai construindo, vai ganhando essa confiança, além de aumentar o seu vocabulário. Eu quero passar uma outra dica também nesta linha. Para você que é mulher, está acostumado. My dear diary, meu querido diário. Então as mulheres estão acostumadas lá quando eram garotas a escrever o diário. Se você é homem, estava acostumado quando era um garoto a querer pegar o diário das meninas escondido para ler, saber o que elas faziam, não é? Então, por que esse My Dear Diary, meu querido diário? Para você escrever o que acontece no seu dia, com detalhes. Porque aí você vai pôr lá, I wake up at 7 o'clock. Eu acordo às 7 horas da manhã. Then I have my breakfast. Então, eu tomo meu café da manhã. For my breakfast, I used to eat bread
and milk. Para o meu café da manhã eu costumo comer pão e tomar leite. Porque aí você vai tendo essas dúvidas, vai usando na prática, vai surgindo a dúvida de o que colocar aqui, o que colocar ali, e aí você vai sanando essas dúvidas e isso vai te dando confiança, vai aumentando o seu vocabulário. Quanto mais detalhado você for, mais você vai surgir dúvida, mais você vai esclarecer as dúvidas e o principal, mais confiança você vai ganhar. Aí na hora que você vai conversar, que você vai usar na prática, você já está acostumado, porque você já teve essa conversa com você mesmo várias e várias vezes. Aqui na Universidade do Inglês, você tem o professor todas as aulas para fazer isso com você, para bater esse papo, para praticar, para colocar para fora, mas com certeza, com essas dicas que eu estou te passando aqui, você já consegue ir aumentando seu vocabulário, arriscando, dando esses passos para ir ganhando confiança. No próximo vídeo, eu quero falar com você sobre como aprender inglês imitando, sendo como se você fosse um ator de Hollywood. Vai ser muito legal, vai ser muito divertido. Eu espero que você tenha gostado desse aqui, que você curta, que você comente, que você compartilhe. E vamos lá, é isso aí. Eu te vejo no próximo vídeo. Bye bye, see you soon!